Salmo 137, esteja em pé aqueles que puderem, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Vocês acharam? A partir do verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros que lá havia. Pois aqueles que nos levaram cativo, eles nos pediam canções de Sião. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha, se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue minha língua ao meu paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Sentai-vos, por favor. Este texto do número 137 de Salmos é chamado Saudades, Saudades e Saudades. Fala sobre o cativeiro de Israel. Eu vou trazer uma palavra de orientação a vocês e vou pregar sobre saindo do cativeiro para adorar a Deus. O que é cativeiro? Sofrimento, dor, angústia, medo, destruição em massa. Todos os crentes ou cristãos no mundo adotaram uma frase que se tornou popular, principalmente nos momentos de ministração. Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai mudar você do cativeiro. Deus está te tirando do cativeiro. Eu estudei muito tempo sobre o cativeiro, sobre o sofrimento de Israel, porque é que Deus permitiu, Deus deixou, Deus aceitou, foi Deus que conduziu Israel ao cativeiro. Tudo começou quando Salomão, filho de Davi, no seu falecimento, ou antes de falecer, não deu ao seu filho Roboão as orientações devidas para ser um líder de Israel, o seu sucessor. Embora que não era tão fácil assumir o lugar de Salomão, era o homem mais sábio do mundo. E apagar uma imagem e criar outra imagem é questão de tempo. Roboão, porém, reuniu a cúpula de Jerusalém, e em vez de buscar conselhos com os mais idosos, buscou conselhos com jovens de menos idade do que ele. Ele imaginaria que a força é o poder da ciência, e não é. A ciência é o poder do passado, que é a velhice, a maturidade. Os jovens ensinaram a ele dizendo: se teu pai regeu Israel com vara de ferro, rege Israel com veneno e com espigão de escorpiões. Seja mais duro. Se teu pai cobrava imposto, aumenta a carga de imposto. Isso não zoou bem. Porque havia uma promessa de Davi, antes de Salomão, que no futuro, Israel enriquecendo-se, os impostos seriam abatidos, reduzidos a zero. Israel
seria produtor da sua própria riqueza. Salomão, quando assume, ele não cumpre a palavra de Davi. Ele simplesmente permite que os impostos continuem, e ele aumenta a carga. Só que Israel aceita a carga dos impostos, devido a Salomão deixar Israel como uma noiva ataviada, linda e formosa. Israel tornou-se o país mais desejado do mundo. Era bom nascer lá no tempo de Salomão. Ora, Salomão falece, morre, vem Roboão, seu filho, e tenta massacrar a geração que pedia a diminuição dos impostos. Sabe o que é que acontece? Decisão tomada errada pode ser um prejuízo inexplicável, irreparável. A Bíblia diz que 10 tribos de Israel se afastam de Roboão. As 10 tribos procuram um homem por nome de Jeroboão, filho de Aías. Roboão fica com 2 tribos. A partir daquele momento, divide-se a casa de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, você descobre que em algumas leituras dá sim um pouco de desconectação do entender. Porque você lê uma parte e diz assim: Israel, reino do sul, Jerusalém. Você continua lendo. Israel recebe ajuda dos irmãos do norte. Depois do poderio de Roboão e Jeroboão, que Deus transfere a glória para Jeroboão, mas Jeroboão não valoriza a glória de Deus e atrai Deus pagão para dentro de Israel. A ira de Deus se acende contra Jeroboão, porque depois de muitos anos vai haver uma decepção no céu. Deus é trocado por Baal, Moloque, pelo o bezerro de Samaria. Deus assiste ele sendo trocado, traído pelo um Deus criado pela mão do homem, prata, bronze, ferro e madeira. A ira de Deus se acendeu contra a rebeldia de Israel. Esse tal de Jeroboão pecou tanto que todas as vezes que os livros antigos encerram a história de alguém e que alguém era ruim, normalmente eles encerram assim: e esses andaram no pecado de seus pais, seu pai Jeroboão. Depois de Jeroboão, aparece um homem e uma mulher terrível, cujo nome se chama Acabe e Jezabel, que assimila-se aos mesmos erros de pecado de Jeroboão. Acabe profana o templo, Jezabel profana a casa do Senhor, quebra os altares, persegue os profetas e começa uma destruição. O reino do norte, capital, Samaria. O reino do sul, capital, Jerusalém. Os reis do norte pecaram muito mais do que os reis do sul. No sul, os reis eram mais tementes, mais obedientes, eram chamados reis da linhagem real. Eles tinham um autoconhecimento, uma autocrítica da lei do Senhor. De tal maneira que vai surgir uma sequência de líderes fiéis, como Josafá do sul desce para ajudar o rei do norte, que está para morrer. Aí vai aparecer lá na frente um jovem por nome de Josias, no meado dos anos 640 antes de Cristo. Ora, este Josias, ele vai realizar a maior Páscoa que nunca houve na casa de Israel. Uma Páscoa linda, bela e atrativa. Deus amou tanto a Páscoa que manifestou a sua glória. Aí a Bíblia diz: e depois desse, nunca mais houve uma Páscoa igual. Ele trouxe o avivamento para Jerusalém. Ora, já já você vai entender a conexão do que eu vou lhe explicar. É necessário eu trazer de trás para frente tudo. Por que cativeiro? Este Josias tinha um sonho. Qual era o sonho de Josias, pastor Adeildo? Era destruir o rei do Egito, enfrentar a Síria e na terceira cruzada enfrentar o império mais poderoso da terra, que era Babilônia. Deus está com Josias, um profeta que pode ser Abacuque, vem a Josias
e diz para Josias que não é para enfrentar o rei do Egito, mesmo sendo um homem de Deus, e Deus aprovou a Páscoa. Josias coloca a pressa no lugar da paciência, desobedece a Deus, prepara a guerra e vai enfrentar o rei do Egito sem ordem de Deus. Sabe o que é que acontece? O rei Neco mata Josias. Perdeu a vida por precipitação e não ouvir Deus falar. Decisões tomadas sem ordem de Deus. Ora, quando Josias morre, Israel se torna vulnerável. Aí vem o seu filho para reinar. Neste período que Neco destrói Josias, a Síria prepara-se para uma batalha em uma região chamada Carquemis. Seria a maior batalha de todos os tempos. Ora, o pai de Nabucodonosor, cujo nome se chamava Nabopolassar, tem um projeto no coração: derrotar Egito, derrotar a Síria, saquear as riquezas de Israel e de uma só vez receber uma placa de ouro escrita como o homem mais poderoso da terra. Deixa eu lhe dar aqui uma aula de história bíblica para você ter noção do que é. Quando Nabopolassar sabe que Josias foi assassinado e que seu filho reina em seu lugar, ele faz investida. Ele desce com tropas e carros no mediado dos anos 603 a 604. Na investida, ele ganha do Egito. Na investida, ele vai pelejar com a Síria e ele derruba o poder da Síria. Sabe o que é que acontece? Nabopolassar falece. O sonho do coração dele não se realiza. Ele tem um filho. Esse filho é o príncipe da Babilônia. É um jovem inteligente, é um jovem formado em ciência. O seu QI é gigantesco. O seu nome se chama Nabucodonosor. Nabucodonosor assume o lugar do pai. E como qualquer filho gosta de honrar o pai naquilo que o pai não realizou, mas o filho trata o sonho do pai como seu sonho, Nabucodonosor dá uma palavra de honra aos habitantes de Babilônia, os caldeus. A língua seria a língua dos caldeus e a língua aramaica. Nabucodonosor diz que vai conquistar o desejo do coração do pai. Jerusalém será entregue nas suas mãos e ele vai arrastar os filhos de Israel para a Babilônia. Ora, isto acontece. Na primeira investida, no ano 597, Nabucodonosor investe contra o Egito e derruba o Egito. Mata o rei Neco. Ele vai à Síria e derruba o poder da Síria. Assume a Síria. Agora ele vai investir contra Israel. Por que é que Nabucodonosor vai investir contra Israel? Quando você lê capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 do livro de Jeremias, você percebe que Jeremias é o profeta chamado profeta das lamentações, porque nas suas lamúrias ele profetiza a queda de Israel e a saída de Israel de Jerusalém, sendo conduzida a escravo ao cativeiro. Pastor, me explique melhor. Por que é que Deus vai permitir Israel ser entregue ao cativeiro? Olhe para mim, Deus não tem prazer em judiar de seus filhos. Deus não tem prazer em castigar seus filhos. De tal maneira que a palavra castigo é derivada ao ímpio. Quando o termo castigo é ligado aos filhos de Deus, não é castigo, é correção. O pai corrige o filho que ama. E quando o pai corrige o filho que ama, é porque tem razões. Por que é que Deus vai permitir esse período de 70 anos de dor, de lágrima, desespero, perdas e destruição? Ora, irmão, a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. Quando Deus deu a lei foi uma aliança entre Deus e os homens. Esse povo chamado Israel é a semente de Abraão. A semente de Abraão é uma semente da promessa. Quando Deus pegou Israel para ser seu filho, Deus estava dizendo: de uma nação trarei todas as nações para mim. Ora, Deus não tem ódio dos cananeus, dos perezeus, dos amorreus, dos jebuseus. Não, não. E por que Deus não escolheu todos? Porque a vida não é assim. Ele precisava de um como exemplo e todos, por um, viriam a ele. Israel era o centro de evangelização em massa.
Sabe o que Deus queria, pastor Alex, de Israel? Que esse filho Israel trouxesse aos pés do Senhor todas as nações da terra. Sabe o que é que acontece? Israel troca o Deus do céu, o Criador de todas as coisas, por um pedaço de imagem criada pela mão do homem. No livro de Jeremias, Deus trata Israel como esposa. E Deus diz para Jeremias: a minha esposa me traiu. Jeremias perguntou: que esposa? Ele disse: Israel. Ela me traiu com Baal. Ela me traiu com Maloque, com Astarote. A minha esposa me deixou. E é inadmissível. Olhe para mim. Você sabe que Israel recebeu de Deus uma aliança chamada aliança natural. A segunda aliança seria a aliança da prosperidade. A terceira aliança espiritual acontece só com o Messias no Monte das Oliveiras. Essa aliança natural de Deus seria aliança em voto de sinceridade. Sábado, Deus disse para Israel: me guarde o 6º dia da semana. Isso era para eles. Não era nada demais, trabalhar 5 e no 6º descansar. Sabe o que é que acontece? Esse dia, sábado do jubileu, desde a lei de Moisés até Jesus dentro do templo, poucas pessoas guardavam. Era mais mentira do que verdade entre os fariseus. Agora, onde é que vai pregar aqui, pastor? Olhe para mim. Todos nós já ouvimos falar nos 70 anos de cativeiro, mas poucas pessoas conseguem explicar os 70 anos. Por que 70 anos de cativeiro? Israel, desde o Sinai até o nascimento de Josias, deixou de guardar 70 anos sabáticos de Deus. Sabe o que fizeram? Não guardou um ano? Não, então o outro ano nós não guarda. Não guardou outro ano nós não guarda. Reis deixaram de guardar, profetas deixaram de guardar, patriarca deixaram de guardar o ano sabático do Senhor. E Deus tem uma mente imutável, Ele não se esquece de nada. Tudo que o homem plantar, isso ceifa. Olha, irmão, é a lei da semeadura. Você achou que Deus ia deixar isso barato? Deus entregou a bênção e esperou o resultado dela. Entra anos, sai anos, entra séculos e vem. Israel não respeita o ano sabático do Senhor. Trabalharia 5 anos. No 6º ano, Israel só fazia louvores a Deus. Eles não guardaram, pensaram mais em si, cuidaram dos seus direitos, aplicaram nas suas fazendas, negociaram seus bens, venderam seus filhos. No ano que era o ano da adoração, Deus assiste do céu e fica olhando e dizendo: que beleza. Eles fazem uma aliança comigo, eu abro o céu, tiro o bicho da terra, derrubo os inimigos, quebro os valentes, corto o arco, corto a lança, dou a unção para eles. E na hora que é para eles tirar 1 ano para me adorar, eles não querem me adorar. Sabe o que é que Deus vai fazer? Vou fazer um jeito deles me adorar, nem que seja pela dor. Pastor, pelo amor de Deus, como que é isso aí? Me explica. Vem comigo que isso aqui é muito profundo. Quando Israel fez aliança com os inimigos de Deus, Deus vai provar para Israel que aliança com inimigo não é bom. E que Israel vai ter que assistir que inimigo, quando faz aliança, ele faz aliança para tirar proveito daquilo que é seu. A melhor aliança é com Deus, com o céu, com os anjos, com o Espírito Santo e com Jesus. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor assume Babilônia, no ano de no ano 597. Foque eu aqui, por favor. Ele dá a primeira ordem. Foram 3 partidas para Jerusalém. Na primeira ordem, Nabucodonosor manda a primeira tropa queimar os portões de Jerusalém. Israel tenta reagir, morre milhares de homens. No ano 583, a segunda ordem, derruba os muros de Jerusalém. No ano 580 a 579, ele dá a terceira ordem, gladiadores, carrascos, homens que traziam na sua mão armas mortais e letais, entram dentro de Jerusalém, pegam virgens de 14 anos a 20, arrasta para o centro da cidade, abusa delas sexualmente,
e logo em seguida esquarteja seu corpo em 20 pedaços, como a ira da Babilônia. Quando Jerusalém começou a pegar fogo, pais e mães eram levantados em estaca e os seus corpos queimavam 24 horas. Quando começou a carnificina dentro de Jerusalém, os mais antigos que não ensinaram seus filhos a servir ao Senhor, corriam gritando e diziam: guarda-nos, ó Deus, perdoa-nos pelo nosso erro. Os céus se silenciou para eles. Quem planta paz, colhe paz. Quem planta santidade, colhe poder. Quem planta sinceridade, colhe unção. Quem planta amor, colhe alegria. Quem planta pecado, colhe destruição. Jerusalém passa pela maior destruição que você pode imaginar. Imagina, irmão, nós brasileiros. Eu me lembro que eu estava dentro de casa, era 3h20 da manhã. Eu era pastor na cidade de Embu das Artes. Quando George Bush deu a ordem para que o Iraque fosse bombardeado, eu me lembro como hoje, tocou a sirene. E a sirene tocou como ataque. Fachos de luz como anjos descendo. Bombardearam hospitais, creches, casas de homens e famílias, barris de petróleo. Minha esposa segurou na minha mão, eu disse: você não sabe o que está acontecendo. Ela disse: por que você está chorando e tremendo? Eu disse: um país está sendo afundado por um carrasco. Quem está sendo afundado? Disse: olha na TV, acabou de tocar a sirene, ao vivo, as câmeras tremiam. E eu dizia: Deus, tem misericórdia pelo menos dos inocentes. Não deixe eles morrerem, por favor. Livra as mulheres grávidas, Senhor. Mães vão perder seus filhos. Esse dia que Nabucodonosor deu a ordem para destruir Jerusalém, o cântico cessou. Sabe o que é que ele faz? Ele arrasta os vivos 1.200 quilômetros para a Babilônia. E aqueles que vão andando a pé, amarrado com as mãos para trás, com canga no pescoço, sem poder olhar para o sol, chorava e dizia: do que nós vamos se queixar, a não ser dos nossos próprios pecados? Os filhos inocentes que não sabiam, perguntavam: pai, por que é que vamos morrer na Babilônia? E o pai dizia: porque eu deixei de ensinar a vocês o caminho do Senhor. Pai, por que é que mataram a mãe, pai? E o pai dizia: morreremos pelos pecados que praticamos contra Deus. Na sua primeira parada, a 600 quilômetros, Israel tentou uma guerra. E a Bíblia diz que naquele dia, o sangue escorria no deserto e a areia espumava como espuma na boca de um homem. Todos começaram a dizer: não vale a pena pecar. Não vale a pena trocar o Deus do céu por um Deus de pau e de pedra. Se é para te servir, Senhor, vamos te servir com toda a sinceridade do nosso coração. Quantos aqui são felizes de ter aceitado Jesus? Pegue na mão do seu irmão, esse culto vai ser muito forte. Diga para ele: dê o máximo que você puder. Lute pelo reino. Deixem falar mal de você. O teu Deus não é de terra. O teu Deus é invisível. Está em todo lugar. Faça por Ele e Ele fará por você. Não espere ir para o cativeiro. Lute agora. Diga para ele: mais tem Deus para te oferecer do que o diabo para arrancar da tua vida. Manda 2 glória gostoso para a eternidade. Israel chega na Babilônia. Ezequiel, com 26 anos de idade, o profeta Ezequiel, que viu a glória no rio Quebar de Babilônia, 6 meses casado de novo. Sua esposa foi arrancada da sua casa, arrastada para o meado da Babilônia. Ezequiel é deportado para o sul da Babilônia. E no meio da viagem, ele encontra a sua esposa toda espedaçada. Ezequiel lamenta, mas vai para a Babilônia e fica hospedado no sul da Babilônia. Jeremias, que profetizou
que Nabucodonosor era o anjo da morte, a máquina mortífera de Deus contra o pecado, Nabucodonosor amou Jeremias, porque sabia que o rei Zedequias queria matá-lo. Sabe o que é que Nabucodonosor faz? Pega esse profeta que disse que Israel ia me servir e coloque ele no Egito e cuidem dele. Jeremias agora vai ficar preso, sem saber o que se passa com Israel na Babilônia por alguns anos. Entenda, irmão. Um belo dia, Daniel capítulo 1, Nabucodonosor acorda pela manhã, chama o mestre da casa, o oficial mordomo, por nome de Aspenaz. Ele disse: Aspenaz, separe para mim os melhores de Judá, os príncipes de Judá, e que sejam separados. Primeiro, mancebos, bonitos, formosos, inteligentes, intelectual, que entendam de ciência e que tenham sabedoria dos deuses. Pastor Alex, toda vez que eu lia Daniel 1, eu parava no tempo. O senhor sabia que dentro de Babilônia existia mais de 20 mil mancebos, príncipes, filhos de Judá? Foi um concurso de 3 meses. Sabe quantos passaram no provão? Só 4. Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Por que é que Nabucodonosor vai escolher adolescentes, crianças? Porque mudar a mente de um idoso não se muda mais. Nabucodonosor faria uma aliança com os cativos. E a única forma dele entrar com carruagem no meio dos cativos era com 4 adolescentes, mudando em 10 anos a ideia dos cativeiros. Deus não permite. Dizem que adolescente tem cabeça fraca. Não tem. Dizem que adolescente é levado pelo vento. Não é. Dizem que adolescente, qualquer coisa eles fracassam. Não é. Aqui tem 4 adolescentes. São 4 crianças. Daniel tem 15 anos. Ananias 16. Misael tem 14. E Azarias 17 anos. Aspenaz disse: o rei deu uma ordem. Primeiro, devemos trocar o nome de vocês. Pode até trocar nosso nome. Isso 4 adolescentes. Fogo puro. Deus na vida, unção na ponta da língua, cheio de autoridade. Estou dentro de Babilônia, mas Babilônia não vai entrar dentro de mim. Saí de Jerusalém, mas carrego as lembranças da minha memória. Segura que é forte. O nome de Daniel, Daniel significa Jeová é juiz. Ananias significa Jeová é gracioso. Azarias significa quem é como tu. Misael significa não há igual, porque ele é o único nosso ajudador. Colocaram o nome de Daniel de Belsazar. Baal me proteja. Daniel disse: não tem problema. Podem trocar meu nome, mas não troca a religião do meu Deus que está dentro de mim. Fale o que quiser, mas Deus está dentro de mim. Digam o que quiser bem dizer, mas Deus está dentro de mim. Me chame de crentão, Deus está dentro de mim. Me chame de fanático, Deus está dentro de mim. Diga que eu sou caseiro de igreja, Deus está dentro de mim. Quem ama a Deus não tem vergonha dele. Trocaram o nome de Ananias para Deus de Acu. Seria Sadraque, Lua, deusa da prostituição. Os 3 amigos de Daniel, o seu nome será afiliado à prostituição e à feitiçaria. Como Daniel tinha mais do que os 3, 10 vezes mais sabedoria, Daniel sobe 10 degraus acima. E os 3 jovens vão trabalhar em casas de prostituição. Para quem não sabe, Nabucodonosor era um homem sexual. Ele trabalhava muito o seu corpo e tinha uma natureza voltada para homens. É o segundo pedófilo depois de Faraó. Só que ali ele não vai achar para ele. O bambu ali entorta, meu filho. Ali é 4 adolescentes macho, irmão. Vai dar para cima da cara do Satanás. Deus é com eles dentro da Babilônia. Levante a mão e dê glória para o Senhor. Fala para mim se era 4 cabeça fraca. Os 4, para você ter ideia, eram os mais inteligentes. Nem os babileus eram como eles.
E Nabucodonosor, como percebeu que os 4 estavam acima de tudo, disse: a gente tem que colocar eles nas maiores posições do nosso reino. Olhe para mim. 2, Nabucodonosor deu uma ordem que era para comer a comida do seu reino. Como Daniel era o maior entre eles na sabedoria e passou no concurso, então Daniel exigiu aquilo que ele queria e não o que o rei queria. Sabe por que não fizeram eles comer o que o rei queria? Porque eles passaram no teste. E fazer comer o que eles não queriam era perder a sabedoria dos 4. Eles poderiam se retrair. Daniel disse: eu não como a comida do rei. Aspenaz disse: pelo amor de Deus, vocês vão emagrecer. Come. Ele disse: eu não como. É cheiroso, disse: problema. Tá papitoso, disse: não quero saber. Tem que abrir nele, disse: não. Tem queijo ralado, disse: não, também não quero. E se tu emagrecer, o rei me mata. Ele disse: não tem. O que é que você quer comer? Ele disse: eu quero comer legumes. Já começou a mandar dentro de Babilônia. Porque crente é assim: ele chega sendo mandado, depois 2 dias quem manda é ele. Ele chega como um cauda, irmão, mas não vacila não, que uma semana ele vira cabeça e é o presidente do negócio. Quem tem promessa de Deus, levante a mão e manda 3 glórias para a eternidade que ele merece, irmão. Começou a mandar dentro de Babilônia. Comeu legumes. 10 dias. Aspenaz chegou para olhar a pele, o corpo, os ossos, para ver se não estava fraco. A Bíblia diz que os 4 estavam mais belos e mais formosos. Quanto mais tentarem fazer mal para você, mais bênção eles vão jogar no teu destino. Olhe para mim. 3, Nabucodonosor. 3, muda a filosofia da mente. Eles tinham que estudar 3 anos na faculdade da Babilônia. O que era estudar 3 anos? Lavagem cerebral. Eu pego os 4 mais inteligentes de Israel, dou-lhe uma lavagem cerebral em 3 anos e ele muda a cabeça de todo mundo para me servir. É aí que está. Quem gosta de Jesus, não larga mais ele. Quem vicia no espírito e na unção, não perde mais ela. Quem tem Deus na consciência, não deixa ele sair. Colocaram os 4 na escola 3 anos, né? Blá, 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 Babilônia, 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 Babilônia. E os 4, E a revolta, porque mataram os pais dele. E os 4 diziam: daqui a pouco eles vão ver só, nós aqui dentro. 4 inteligentes. Um inteligente do lugar já faz um estrago. Imagina 4. E os 4 dormiam perto um do outro, só tramando. 24 horas. Tá. Aqui a gente fica calado, mas a gente não se dobra. Nabucodonosor teve um sonho. Daniel, dos 4, gostava de orar 3 vezes ao dia. Toda hora Daniel dobrava os joelhos e estendia a mão para Jerusalém. Senhor, tira Israel do cativeiro. O livro de Daniel é chamado Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele tem visões que João teve na ilha de Patmos. Ora, Nabucodonosor acordou, ele teve um sonho. Sonhou com uma estátua. E quando ele acordou, ele não lembrava do que tinha sonhado. Chamou os adivinhos. É normal um rei antigo acordar de manhã, às 7 horas, vai à mesa, cumprimenta a liderança e os príncipes e os guardas oficiais, vem a família, beija os filhos e a rainha, senta no trono, vem os astrólogos e os adivinhos e diz: conta-me o teu sonho e te darei a interpretação. O rei chegou no trono chateado, nervoso, irritado, cabeça quente. Arioques, que era o chefe dos adivinhos, perguntou: o que sonhasse, majestade? Ele disse: eu sonhei, mas eu não lembro o que sonhei. Mas eu sonhei, eu não estou doido, eu sonhei. O senhor não lembra disso? Não. Então não tem interpretação. Ele disse: aí que está. Eu quero saber o que sonhei e quero saber o significado do que eu sonhei. Todos pararam. Todos ficaram tensos. Um olhou para o outro e disse: é impossível. Não há como revelar um sonho de alguém que não se lembra o que sonhou. Majestade, o senhor está pegando pesado. Ele disse: se até a tarde não me der o sonho, eu mando arrancar a cabeça de todos. Sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai criar uma rota do teu caminho, que alguém grande e forte e rico tem que depender de uma palavra que vai sair da sua boca. Você não entendeu. Se eu fosse você, dava outra glória maior.
Os teus inimigos, se quiserem ser abençoados, tem que pedir oração a você. É isso que eu estou lhe dizendo. Aqueles que te odeiam, se quiser mudar de vida, tem que depender da tua mão estendida para ele. Tu não é maldição, tu és bênção. E se alguém quer ser abençoado, que depressa e urgente peça a Deus que use a tua vida para ele. Está chegando a hora de Deus te honrar nessa terra dos viventes, e o nome dele será ecladido nos céus pela honra da tua exaltação. Arioques anda do palácio nervoso, encontra Daniel. Daniel pergunta para ele: o que foi, homem? Ele disse: a casa caiu. Como assim a casa caiu? O rei teve um sonho e não sabe o que sonhou. E ele disse que quer saber a interpretação. E se até a tarde ninguém interpretar, ele vai mandar arrancar a cabeça de nós todos. Até a sua, Daniel. Você faz parte da equipe da Revelação Pro Evolution. Diz, tudo bem. Você me apresenta ao rei? Te apresento. Todo crente que ora é mais tranquilo. Crente que não ora é um desespero. Só desconfiou que o marido está traindo ela. Ela não ora. Aí ela vem parecendo que está trazendo o tsunami para a igreja. Pastor, pelo amor de Deus! Eu estou sabendo. O pastor diz, está sabendo? Você viu? Não vi, então está sabendo. Quem te falou? Ah, foi fulana que disse para Beltrana, Ciclana, com muito segredo. Eu apertei e contou para mim. Tsunami. Tsunami. Os fatos não provam. A evidência não aconteceu. Então é só blá blá blá. Se você orar. Agora já viu o crente que ora como é tranquilo? Tudo vira contra ele. Quando você conversa com ele, ele diz assim: Deus já falou comigo. Lembra do pastor Luiz Antônio? O que iria morrer no acidente da terra? Nos Gideões, pregando comigo, sentado na mesa com nossos obreiros e amigos pregadores. Ele disse: companheiros, não se assustem, mas eu estou deixando vocês dentro de pouco tempo. A gente olhou para ele e disse: o senhor é muito novo, só tem 42 anos. Ele disse: lá no Japão, Deus me levou a lugares que eu não posso vos falar. E eu já não tenho prazer de viver mais nessa terra. Eu quero ir para o céu. Pouco dia depois, está indo ele pregar em Acesita, na convenção. Aonde eu pregaria também, você não sabe o que acontece. O avião desce, pousa em Congonha. A passagem dele foi alterada 3 vezes. Propositalmente. De manhã, ele disse: não, não quero, muda. Mudou para o meu dia. Ele disse: não, eu quero almoçar com minha família. Aí mudou para o das 6 horas da tarde. Esse das 6 horas o avião estava intacto. E Deus disse: eu vou levar logo um Boeing cheio de gente, porque eu estou cansado de matar um por um. É uma sensação gostosa quando o avião vem e o piloto diz: estamos descendo. Você diz: graças a Deus cheguei. E não sabe que chegou para abraçar a morte. Ele sabia. Porque do corpo dele foi pouca parte queimada. Ele morreu penetrado por um pedaço do avião que pegou em uma parte entre o abdômen. E ele sangrou. A Bíblia dele, para você ter ideia, tudo queimou e torrou. O passaporte, os documentos, a Bíblia. Só deu uma chamuscazinha aqui do lado das páginas brancas. Eu entendo que ele não morreu penetrado por ferros. Quando o avião colidiu, a Bíblia estava aberta, porque ele tinha costume de ler a Bíblia. Eu acredito que Deus disse: estou te desligando, filho. Estou levando você dessa para melhor. É assim que Deus faz. Crente que ora não se apavora com nenhuma circunstância. Porque crente que ora sabe que tem um amigo. E esse amigo nunca perdeu uma batalha. E só vai acontecer algo na tua vida se ele permitir ou se ele deixar. Se ele não permitir, não tem tranca-rua, chucaveira, Exu malandrinho, cruz credo, cruz cucuy. Não tem demônio no inferno que chegue perto de você. A tua casa é guardada, teu filho é guardado, a tua família é guardada pelo Senhor. A tua empresa é guardada pelo Senhor. A tua rua, teu bairro é guardado pelo Senhor. Demônio não é mais poderoso do que aquele que tu serve. A morte não matou Jesus, então ela não tem poder de tirar a vida daquele que serve a Ele. Você só morre se Deus permitir. Enquanto você estiver respirando o ar desta vida existente, enquanto Ele não der ordem para que os dias dos teus anos se apaguem, canta, te alegra, regozija, dá culto de ações de graça. Tu tem muito chão para caminhar ainda nessa terra. Chubacau, alasébia candereias.
Você ainda vai fazer muito para o Senhor. Você vai comer muita farinha, muito feijão, muita farofa, muito queijo, muito quiabo, que eu sei que você gosta de quiabo. Você vai comer muito quiabo ainda. Este é o cão que diz que ia te matar. Eu duvido que ele atravesse no teu caminho. O leão de Judá está contigo por todos os dias da tua vida. Diga glória a Deus. Envergonhe o diabo, dá outra glória mais alto para o Senhor. Senhores, senhoras, sabe o que acontece? Quando Nabucodonosor se desespera para lembrar o sonho, não, Deus não permite. Deus vai fazer com que tudo tem que depender de você. É aí que ele te exalta. Todo mundo vai pôr a mão, não resolve. Aí em último lugar eles vão dizer, fala com um crente lá, e você vai colocar a mão e vai dar certo. Vai subir de produção e de cargo na empresa, preparado? Teu salário vai sair de 1.000 para 10.000. Se eu fosse você, dava outra glória maior para Jesus. Daniel foi orar. Quando Daniel dobrou o joelho, Jeová apareceu para Daniel. Daniel, sim senhor, já disse já, você tem crédito aqui comigo. A caderneta de poupança e aplicação na Bolsa de Valores do céu sua está alta. Ele sonhou com uma estátua, cabeça de ouro. Deus falando na maior simplicidade para ele. Peito de prata, braço de prata. Ele disse, E os caras olhando para ele, está falando com quem? Barriga de bronze, perna de ferro e pé de barro, pedra e mão. Vai a Nabucodonosor e diz assim para ele, primeiro, eu sou Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei de reis. Tem mais, fala para ele que eu coloquei ele no trono, e eu vou tirar o trono dele. E diga para ele que a cabeça de ouro é o império dele. Deus não deixa ninguém confundido. Quando você vê um profeta entregar uma mensagem para você, e você diz assim, o que é que significa? Ele diz, não sei não, Deus mandou só falar isso. Foi Baal que usou ele. Deus não deixa seus servos confundidos, pois ele não é Deus de confusão. Ora, profeta, se Deus te falou e tu não sabe a interpretação, não abra a boca. Busca a Deus, que ele te dará a revelação certa. Quando Daniel levantou, que viu a estátua, Deus disse, agora eu vou te dar o significado. Entrega. O que tem de gente entregando mensagem e não revelando, aí deixa os crentes tudo perturbados. O pregador chega e diz, irmão, uma irmã teve uma revelação comigo. Eu disse para a irmã, problema dela, vai perguntar para ela, irmã. Não, mas disseram que o senhor revela. Eu disse, não sou nem Kodak, nem Fujifilm. Quem tem seus reveleixos, que tome conta dele. Os meus eu interpreto. Não vem com esse saco furado para mim, não. Olha aqui. Quando ele chega perto de Nabucodonosor, todos os que estavam próximos ao trono do rei, deram as mãos um ao outro, olharam para Daniel e disse, pelo amor de Deus, teu Deus revelou. Ele, Daniel, se tu não revelar direito, a gente, Sabe o que Deus fez? Todos eles ficaram dependendo da língua de Daniel. Aleluia! Você não entendeu. Vão precisar de você. Enquanto Deus não te revelar, nenhum deles vão acertar a veia. Deus vai ter que descer para falar contigo. É aí que você vai brilhar dentro da Babilônia. Daniel disse, o senhor teve um sonho. Diz o meu Deus, estátua, cabeça de ouro. É ou não é ele? Peito de prata. Diz. Braço tinha prata. Diz. Ventre de bronze. É isso mesmo. Vá, continue. Perna de ferro. Pé de barro. Porém, uma pedra foi cortada por um braço que só tinha uma mão e não tem existência. A pedra bate nos pés da estátua e derruba ela por inteiro. Nabucodonosor para e disse, me explique, me dê a interpretação. Aperta o cinto, Nabucodonosor, que eu vou interpretar. Cabeça de ouro é você, o homem mais poderoso da terra. Peito de prata é os medos e os persas que virão depois de ti. A casa vai cair para você logo, logo. Ventre de bronze é o império da Grécia, os gregos. Perna de ferro, os romanos na grande tribulação. Pé de barro, Israel sendo perseguido pelos romanos até a morte no vale do Armagedon. Pedra, Jesus Cristo derrubando o império romano que persegue seus filhos.
Mão, Jeová se levantou para dar vitória aos seus filhos na terra. Diga glória a Deus por isso. Todos, Nabucodonosor diz, todos, cara no pó. Para quê? Cara no pó. Não há um Deus que devemos adorar, a não ser o Deus de Daniel. Levante as duas mãos abertas, eu vou liberar a palavra profética para você. Está preparado para o que Deus vai fazer na tua vida esse ano? O Senhor vai chacoalhar os quatro cantos da terra para que teu nome seja levantado como nome de profeta e profetisa, ministro e ministra de Deus. O inferno se levantou, vai cair. O linguarudo falou, perdeu a ponta da língua. O fofoqueiro disse, vai ficar vivo para ver. O que Deus te prometeu vai acontecer. Quem tem glórias, dá glórias. Quem tem aleluias, dá aleluias. Quem tem línguas estranhas, dá uma rajada de mistério para o teu Deus. Deus não te deixará perecer. Babilônia é só um tratar feridas. Um dia o rei acorda e diz, façam-me uma estátua. Não se sabe se tinha a sua semelhança, mas 90% diz que era dele, pois ele foi o homem mais orgulhoso da terra. O seu palácio se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Será que era bom no que ele fazia? Ele era o cara. De tal maneira que para trabalhar com ele tinha que ser melhor do que ele, senão ele não deixava. Fizeram uma estátua. E ele disse, aquele que não se dobrar perante a minha estátua será jogado na fornalha de fogo. Vai haver um avivamento dentro da Babilônia. Deus não vai te deixar passar vergonha. O Cordeiro poderoso desceu para te abraçar. Nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Deus vai te honrar na terra, mulher. O espírito da profecia se manifesta entre nós. Na escola teológica alguém me perguntou, por que Daniel não foi achado na fornalha de fogo ardente? Deixa eu lhe explicar. Primeiro, Daniel fazia parte do Senado. 2, Daniel interpretava 3 línguas versionais de países políticos. Nabucodonosor só deu a ordem para jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque Daniel não estava lá. Covarde. Sabe onde Daniel estava? Ou na Síria, ou no Egito, ou na Índia. E aí ele deu uma ordem, disse que pode ser qualquer um, como os 3 amigos, era menor em posição do que ele. E Daniel estando lá, os 3 não iriam. Joguem. Chegou os línguas soltas que tem em toda parte dessa terra. E disse, majestade, e o língua solta fala com a boca cheia, parecendo estar cheia de babalu. Majestade, os 3 não se dobraram. Os 3 quem? Os 3 folgadinhos ali. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Meus filhos, dobrem-se. Eles, Ah, tá. Daniel está aí? Tá não. Pode jogar. Os 3 fizeram birra. Vamos honrar nosso amigo Daniel. Ele não está aqui, mas a gente não se dobra. Não sou ele o crente, não. A gente também é crentão aqui. Aí o guarda chegou e disse, quem poderá vos livrar da fornalha de fogo? Ele disse, se o meu Deus quiser, nenhum fio do nosso cabelo será queimado. O rei disse, lançai-o na fornalha de fogo. Mais de 500 graus de calor, para você ter ideia. A fornalha era dividida em 6 partes. Jogaram na parte mais quente. De tal maneira que no raio de quase 10, 15 metros, quem jogou, morreu queimado de calor. Quando jogou eles, era uma descida, desceram a rampa.
rolando. Acabou de descer, aí dá aquela sensação de 3, 5 segundos para ver se está morto ou não está. Aí um abriu o olho, disse, me belisca para ver se nós não está em espírito. Hein? Disse, ai, está doendo, disse, estou vivo. Está vivo? Estou vivo. Os 3 pularam e ficaram de pé. Imagina na confusão que deu. Nabucodonosor disse, joga a lenha, aumenta a fornalha. O fogo. Quando os guardas olharam para dentro, um quarto homem pegou na mão dos 3 e disse, vamos passear aqui no shopping. Aleluia. Que maravilha. Oh! Querem teu mal, verão teu bem. Querem teu fim, é o começo da tua história. Sabe por que eu tenho que profetizar isso para você? E você vai ter que aceitar, porque é Deus puro na minha boca. Quanto mais quente tiver a tua luta, canta para Ele. É aí que a glória vai se manifestar. Oh, tem gente que vai dizer, como pode? O que foi que aconteceu? Quem abriu essa porta? Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Sabe o que Deus está dizendo? A Bíblia diz que nem um fio de cabelo deles foram queimados, nem a palha dos seus chapéus foram queimados. E sabe o que acontece? Correm e diz, Nabucodonosor, um fenômeno está entre nós. Disse o rei, o que se passa, homens? Tu mandaste jogar quanto na fornalha? Ele disse 3. Por quê? Os 3, além de não ser queimado, tem mais um no meio. Será que jogar Daniel? Você jogou Daniel? Disse, não, não é Daniel não. A semelhança dele parece semelhança de Deus. Ele brilha mais do que o fogo. Pega na mão do teu irmão, fala para ele, Deus não vai te deixar passar vergonha. O Senhor vai te honrar na entrada e na tua saída. Toma na cara, Satanás. Aqui é filhos e filhas do Eterno. Lebuca bataca seba da araçaia. O Senhor se levantou. É aí que o ímpio bate cabeça. Diz, rapaz, está todo mundo na crise, passando fome. A desgraça desceu, a gripe suína tocou e está matando. E os crentes na fornalha, tranquilo, caminhando com o quarto homem. E o dono do postinho, a doutora, diz, não vai vacinar não, não vou não. Mas está todo mundo morrendo, é problema de vocês. A minha morte já está encomendada, só morto no dia que ele mandar. Isso aqui é tranquilidade, meu filho. Descansa no Senhor. Confia nele. E ele tudo fará pela tua vida. Jesus, olhe para mim. Quando o rei desceu, chegou o tempo da honra. Diga para alguém, chegou o tempo da tua honra. Porque os pequenininhos teve que sair perto, ok? Agora que vem a majestade, Nabucodonosor e a cúpula poderosa com ele para ver. Deus está dizendo que os grandes e ricos vão se inclinar para olhar para você. Ah, pastor, não, pastor. Não, aí o senhor está bagunçando comigo. Quer dizer que os donos do tutu vai se inclinar para ver eu? Tu é filho de quem? Pensa que é filho do diabo, é? O teu pai está acima de tudo e de todos. Ele disse, eu mato, faço viver. Eu firo e faço sarar. Quem poderá escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Abre as tuas mãos, porque Deus coloca hoje na tua vida a chave da entrada. Você vai entrar, você vai mandar, você vai reinar, vai determinar. Quem se levantar vai cair, vai descer, vai correr. Quem falou mal de você vai te pedir perdão, vai te abraçar. E quem estiver enfermo vai ligar para você orar pelo telefone. Jesus vai curar. Até tua roupa será banhada com azeite celestial. Aonde tu pisar, demônio vai correr, macumba vai fugir. Os demônios no raio de 100 metros não passará perto mais de você. Deus coloca fogo nas mãos, fogo nos pés, fogo na cabeça, fogo nos olhos, fogo na ponta da tua língua.
Deus está dizendo: abre a boca, profetize, eu quero cumprir palavra de fogo que sai dos teus lábios. Chegou a hora do inferno saber que tu és levantada, levantado por Deus. O Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe, viesse à terra para ser a diferença entre os ímpios e entre os escolhidos do Senhor. É tempo de mandar, é tempo de reinar, é hora de dar a determinação em palavras proféticas. Se tu acreditar hoje, Deus te dará uma dose maior na tua vida. Tu vai tocar no trono aqui hoje. O Senhor vai te enrolar com o manto da sua glória hoje. Você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você não sai daqui hoje sem falar em línguas estranhas. Você pediu a Deus o dom da ciência, recebe uma injeção de sabedoria no teu cérebro agora. Recebe graça nos teus olhos para profetizar em visões e em revelação do Senhor. Uma carruagem de fogo foi enviada para este santuário. Deus vem acompanhando um batalhão de anjos para te dar vitória. Pega a tua bênção que o Senhor te entrega agora. Oh, meu Pai, o tempo da honra chegou para você. O tempo de Deus honrar o seu ministério bateu no tic-tac do relógio. É sua hora. Pastor, eu posso ir mais longe? Ele vai me abrir mais portas, muito mais. Mas essa que eu estou tá bom. Não, vai ficar ótimo e melhor. Eu vou pagar minha dívida, trate ela como quitada. E meu carro já está nas suas mãos, pega a chave. Vou deixar a magrela de lado, vai andar só de coisa boa. E o Senhor vai me exaltar no meio dos que zombaram de mim. Não se envergonhará aquele que teme a Deus, disse Davi. E os que zombaram de ti serão confundidos no meio da nação. O Senhor soprará o teu nome nos quatro cantos da terra. Escute. Nabucodonosor morre. Entra o seu filho Nabonido. Passa. Vem Merodach, Vildac e Baladã. Passa. Aí entra agora o império de Beltesazar, da linhagem real de Nabucodonosor. Beltesazar é profano, homem sem temor de Deus e sem respeito às coisas sagradas do Senhor. Olhem para mim. Tudo que tiver dentro deste santuário, aos cuidados do rebanho, não quebre, não profane. Qualquer coisa que entrou aqui dentro é santo. Sim. São chamados de utensílios da casa do Senhor. Sabe o que é que ele faz? As taças que nela Salomão vinho bebeu, ele mandou encher de vinho e começou a prostituir-se. Deixou a esposa em casa e com mulheres profanavam os utensílios do Senhor. A ira, Deus tem ciúme daquilo que é dele, meu amigo. Tá? Eu já vi Deus ferir um crente porque deu um chute numa cadeira da igreja e disse bem assim: é aqui que senta o pastorzinho que todo mundo tem medo dele, e com a perna direita. Ele disse bem assim: ele é maior do que vocês numa reunião, porque ele senta nessa cadeira do meio, e deu uma bicuda nela. 15 dias depois, um pelo inflamou bem na altura do tornozelo. Passa. Inchou. Deu vírus e bernos entre o nervo e a ligação da cartilagem do tornozelo. Olha aí. E você sabe que bicho só se movimenta se Deus deu uma ordem.
Porque ele não nasce por nascer. A ordem é legítima, é do céu. O pé inchou. Todo dia eu chegava perto daquela cadeira, e quando eu olhava para ela, eu não conseguia ver sem ele chutar a cadeira. Porque o pastor daquela igreja era eu. E ele não concordou com a decisão tomada minha. Só ele se revoltou e chutou a cadeira, virou as costas. Quando ele chutou a cadeira, que ele saiu, eu estendi a mão para ele. E disse: seja conforme a tua vontade, irmão. Que Deus dê para você o que você deu para onde o profeta senta. Não queira receber uma palavra de maldição da boca de nenhum ungido. Primeiro, quando Deus levanta um homem ou uma mulher, é porque Deus confiou nele e nela certos tipos de unção diferenciada. E para provar que Deus é com ele, Deus é capaz até de matar alguém que se levantar contra ele ou contra ela. Irmão, 2 meses, papel, pedido de oração no culto. Ora para o irmão fulano, pastor, deu trombose na perna. E não é aquela trombose que desce, essa escapa. É a que sobe, vai amputando até matar. E foi na perna direita. Eu disse: eu vou fazer uma visita para ele. Eu não ia. Porque um desrespeito a ungido é desrespeito ao céu. Agora cabe um ungido querer liberar o perdão para ele. Se não liberar, também Deus trata da mesma forma. Porque para Deus a vida e a morte se tornam amiga de uma passagem. Deus não tem sentimento de dor. Quando eu cheguei na casa, deu dó dele, a perna toda roxa. A mulher levantou o papel e disse: tá aqui, ó, esse documento médico. Vai amputar a perna do meu marido, pastor, pelo amor de Deus. E eu fiquei esperando ele falar. Eu disse: eu não vou pedir para ele lembrar. Quem está no cativeiro, que lembre porque chegou lá. Israel se lembrou. Ele pegou na minha mão, começou a chorar e tremer. E disse: Deus falou comigo no hospital. Se o senhor não liberar, eu perco a minha perna. Eu disse: você crê em mim? Disse: eu creio. Você acredita na palavra que sai na minha boca? Eu acredito. Disse: então, abra seus ouvidos e me escute. Eu não nasci por uma casa. Eu vim por uma opção de Deus para uma tarefa. E quando Deus escolhe alguém, é como se o presidente separasse ministro para executar a autoridade. Aonde ele chegar e der uma ordem, todos têm que se curvar e cumpri-la. Meu amigo, eu fiz o melhor para a igreja. Só você resolveu receber o demônio da chuteira e chutou minha cadeira. E eu não gostei. Eu ia quebrar a tua cara. Eu ia rachar a cadeira da tua cabeça. Deus me controlou e disse: não, não rache não. Porque tinha mais de 100 obreiros. Todos eles, se eu dissesse pega, só chegava só a mulambo na tua casa, irmão. Aí Deus disse para mim: não, meu servo, fica humilhado, mas deixa que eu pego ele. Ok, irmão? Estou sendo sincero com o irmão. Foi isso que aconteceu. O irmão se levantou contra uma ordem de ungido. Não se levante, irmão. Você simplesmente é ovelha. E eu sou uma ovelha maior, pastor. Sou teu irmão, sou teu amigo, sou teu companheiro. Aí ele começou a sorrir. Quando ele sorriu, eu virei as costas para ele e disse: eu não vou orar por você. Ele disse: pelo amor de Deus, não faz isso. Eu disse: eu não vou orar por você. O mal sai da sua perna. Saí, a mulher ficou murmurando, praguejou, disse: cala a boca, senão a tua língua que cai agora. Eu já liberei a palavra, não preciso orar. Eu liberei, a oração não vai resolver nada. Ele não vai perder a perna. 3 dias depois, está eu na casa de novo. Ele pisando no chão, a maior alegria. O bicho saiu e os médicos disseram: não sabemos o que aconteceu, mas o que estava apodrecendo está sadio como de uma criança. Levante a mão para o céu e dê glória ao Senhor. Não se toca na unção de ungido. Tem mais.
que entrar aqui dentro é sagrado. Essa cadeirinha que você diz, não, aqui é uma cadeira simplesmente branca. Ela foi uma cadeirinha enquanto ela estava lá fora. Aqui não. Primeiro, a glória só é manifestada e você sente porque Deus santificou toda a casa para Ele. Irmão, não tem um demônio, irmão, mas nem na quina do telhado aqui. Tudo aqui, os anjos consagraram para o Senhor. Tudo. Você crê nisso? Tudo. Olhe para mim. Quando Belsazar profanou a taça que Salomão nela bebeu, Deus ficou tão ciumado que ele desceu invisível só com a mão e um braço e escreveu na parede: Mene, mene, tekel, fracim. Dividido foi o teu reino, encontrado em falta estás tu, e Deus entregará a parte aos teus inimigos. Ele não entendeu, bateu o joelho. A Bíblia diz que os joelhos dele bateu um outro assim, ó, de tanto medo que ele passou. A pressão caiu e ele gaguejou. Aí a rainha veio. A rainha estava nervosa porque estava sendo traída por ele naquele dia. Quando a rainha chegou, a rainha deu risada e disse: está com medo. Ele disse: olha lá, uma mão. Ela disse: só tem um aqui que sabe o que é aquela mão. Ele disse: quem? Daniel. Tudo vai depender. Não, pastor, o senhor não pode falar isso. Eu tenho que falar. A veia vai estar na sua mão. Se alguém quiser até mover o traseiro, vai ter que depender da sua linguinha. O seu patrão vai lhe pedir perdão e vai te honrar. A sua rua, que era rua de macumba, sabe aquele centrinho que parece um chiqueiro do Satanás? Aquilo ali você vai passar perto dele hoje e libera a palavra. Solta com fé, rapaz. Fala: Jesus, eu quero disso aqui um ponto de pregação. E Deus vai honrar a rua da tua casa. Libere. 2, olhe para mim. Belsazar morre. Vem Dário. Os medos e os persas começam como poder. Dário é amiguíssimo de Daniel. Olha para mim. Daniel entrou em Babilônia com 14 anos. Daniel agora tem 84 anos. Entrou mamando, como diz meu amigo, e vai sair de lá caducando, mas não nega fé. Entrou bebê, velhinho, cabelo branco. Dário amava ele, e ele orava 3 vezes ao dia. Isso aí, irmão, era todos os dias da vida dele. Sabe o que acontece? Os invejosos fazem uma lei dizendo: em 30 dias, nesse espaço de tempo, o homem ou a mulher que for pego falando com outro Deus será jogado dentro da cova dos leões. Coloca a mão no ombro da pessoa amiga que está pertinho de você. Diga para ele: você não morre na véspera, porque você não é peru. Você é filho de Deus. Você ainda vai comer muito Natal. Vai virar muitos anos ainda, amigo. Escute. Daniel foi pego orando. Olha aí, que coisa, hein? Ficaram com raiva do cara porque ele estava orando. Como diz, é mais fácil acreditar no mentiroso do que no verdadeiro. E aliás, o mentiroso é mais amado do que o verdadeiro, porque a verdade dói e machuca. Só que mentira não sara, abre. Verdade machuca, mas sara, porque tira o bicho que está na ferida. Ok? Chegaram: rei Dário, achamos o seu melhor amigo. Aquilo ali é aquele tipo de pessoa que não aceita você ter um amigo grande. Ele fica enciumado. Por ele não ter o álibi que tu tem, aí fica todo, fora do lugar, querendo arrumar encrenca, confusão. Dário disse: quem foi pego adorando outro Deus? Disse: seu amigo Daniel. O rei chora, porque Daniel era o amigo mais leal e mais fiel dele. Ele abraça Daniel e diz: e aí, Daniel? Daniel diz: fica tranquilo, Dário. Eu sirvo a Deus, mas o Deus a quem tu serve pode te livrar dos leões. Fique tranquilo. Se eu tiver de viver, eu vou voltar vivo. Os leões não vão me comer. A Bíblia diz que abriram a cova, jogaram Daniel dentro da cova dos leões. O rei ficou orando e jejuando à noite, e orando: ai, Deus de Daniel, Deus de Daniel, Deus de Daniel.
Quando Daniel entrou na cova dos leões, os leões deitaram, levantaram a barriguinha para cima, e Daniel fez cafuné. E aí, gatinho? E eles, miau, gatinho, fofinho, hein? Tem um hino que diz que Daniel fez até travesseiro da barba do leão. E aí, leão? Seus dentes estão tão cariadinho, tem que fazer, passar no odontólogo, tratar sua boca. Quando ele entra na cova, sabe quem é que recepciona ele? O anjo. Acaba de entrar, o anjo diz, boa noite. Deus não vai te deixar um segundo sequer. Digam o que quiserem, fale o que quiserem. Liberem o que quiser liberar de mal contra você. Vai inverter em bênção para você. Você não perece sozinho. O Todo-Poderoso assumiu as tuas condições naturais. Você não tinha como resolver. Ele resolverá ainda esta semana para a tua vida. Diga glória a Deus. Daniel deita a cabeça na barba do leão. Dorme com o leão. 25 dias sem comer o leão. Leão não come carne assada. Leão só come carne com sangue porque ela cheira. Quando Daniel entrou, o anjo assou ele todinho de glória. Crente assado. Tem crente que precisa ser assado. Tem uns crentes carnudos, você nem imagina. A irmã vem toda bonitinha para a igreja, ele fica... Carne, tome carne no fogo, irmão. Vigia na terra, irmão. Está andando na rua, aí passa um cotocozinho, ele... Carne, põe para queimar essa carne tua, irmão. Eita, Jesus, tem misericórdia. O anjo pegou um chicote e a Bíblia diz, e fechou a boca dos leões. Quem é a pessoa que você quer que Deus feche a boca dele? Não vai falar mais um ar de você. Se falar tem pesadelo. Deus manda chucaveira dormir com ele à noite. Ou libera a palavra de bênção para você, ou se cala. Pastor, deixa eu te falar aqui, tem uma passagem na Bíblia super interessante. Quando Jacó pegou Raquel e saiu da casa do pai de Raquel, Labão acordou de madrugada que ele tinha um costume de beijar os netos e as netas e as filhas. Quando ele acordou, que ele não viu Jacó, no coração dele ele disse, trarei minhas filhas e os meus netos e netas e matarei Jacó. O anjo apareceu para Labão e disse, Labão, ao encontrares Jacó, ou tu fala bem, ou não abre a tua boca para falar mal, senão Deus te mata. Hoje Deus sentencia aqueles que tentaram ofuscar o brilho que é seu. Ou eles te abraçam, ou eles corram da cidade. Ou eles recebem a tua palavra, ou se calem perante você. A tua vergonha foi arrancada e Deus te dá um rio de alegria nessa noite. Recebe vestido de glória na tua vida. Levante as tuas mãos para os céus agora. As primícias chegarão para você. As novidades chegarão para você. O olho da terra fluirá na tua mesa. O melhor vinho será o teu. A melhor roupa será a tua. O melhor sapato será o teu. O melhor carro será o teu. A melhor moto será a tua. A melhor casa será a tua. Os melhores móveis serão teus. Hoje Deus entrega a direita, a esquerda, a frente, a retaguarda para você. Manda 3 glórias para estrondar a eternidade que o rei merece. Fala para alguém, chegou a minha vez. Balança ele e diz, não fique no meu caminho. Deixa Deus me honrar. Fala para ele, já vai sentindo o meu cheiro. Eu tenho um cheiro de vencedor. Pede a Bíblia para ele, fala, me dá a tua Bíblia aí. Eu quero dar um autógrafo na tua Bíblia. Porque Deus vai exaltar minha cabeça a partir de hoje. Você não é crentinho, não é irmãzinha, não é irmãozinho. Você é filho do rei, servo do Altíssimo. O teu amigo é dono do ouro e da prata, Jeová o Eterno.
Assim diz o Senhor para ti na noite de hoje: os grilhões do inferno foram quebrados ao teu favor, e Deus rompe as barreiras e passa contigo nesta fornalha. E a partir de hoje, portas se abrirão sobre a tua cabeça e será derramado bênçãos milagrosas. Shetekabau ala subiteia candara. Teplubi deval assai chucom devasui. Lechucomonto e dereveste que remeneua. Deus limpa o teu caminho. Shabi andei tevequerece. Deus assume o controle da aeronave espiritual. Andecanto ideia veraçui. Deus livra casas e filhos da morte. Lecopotefasébia. O Senhor te honra com glória e unção. Tu pediu unção dobrada hoje. Deus te revestirá com uma autoridade sem igual entre os homens nesta terra. Você vai cantar com mais unção a partir de hoje. A tua boca será como trovão, e a tua voz será como a voz do próprio Deus, ecoando entre os viventes da terra. O mal não prevalecerá contra a tua casa, porque lá habita a promessa do Senhor, a justiça de Israel. Deus te dá o dom de cura e de palavras nesta noite. Deus te dá conhecimento e sabedoria. Tu não serás reprovado, tu não serás reprovada. Deus te levanta entre os viventes da terra, que abra caminho Faraó, que caia Golias pelo chão, que Senaqueribe conheça quem é o Senhor. Pega o que Deus entrega na tua mão hoje. Levantará salva até que bicho fosse rebelde. Aquela mantura bacana de face. Stuque chope terredesui. Coloca na tua mão brasas, assim diz o Senhor. Uma espada desembanhada Deus entrega nas tuas mãos para guerrear. Entra na guerra, mulher, porque tu não perde a peleja. Sai. O Senhor me dá uma visão de algo sobrenatural descendo sobre nós desta noite. Justiça, nossa lâmpada de Israel, alfa e ômega, raio da eternidade. Quem vem buscar, abre o vaso para receber o que Deus está derramando na tua vida hoje. Quem é que pode dizer glórias a Ele? Quem pode dar aleluias a Ele? Chegou teu tempo, chegou tua hora, chegou teu dia, chegou teu momento. Este é o teu ano, é a tua vez. Deus abre o mar e você vai passar. Marca o culto de ações de graça, porque o Todo-Poderoso acabou de chegar para carimbar o teu passaporte da vitória. Pega! Tem anjos de Deus na casa. Te desliga da terra e te conecta nos céus, porque Ele abriu para você. Coloca a tua mão no trono e pega as promessas que o Senhor delegou ao teu favor. Os leões não vão te matar. Muitas raivas e ódios contra você, mas você não morre. Vida longa ao rei e à sua família. O rei acorda de manhã e vai na cova dos leões. E o rei grita: Daniel, Daniel, meu amigo, porventura o Deus a quem tu serve te deixou viver e te livrou da boca dos leões? E ele baixa a cabeça e começa a chorar, desesperado.
Daniel diz: sim, rei Dário, meu amigo. Pensa no susto, irmão. Está dentro de cova, irmão. Leões está há 25 dias sem comer, irmãos. No cheiro do vestido ele já come, irmão. Aquilo é terrível. Daniel disse: rei Dário, o Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. É hoje que Deus vai entregar para você. Você crê na palavra profética de Deus? É hoje. O sobrenatural vai pegar vocês aqui. Dário diz: abram a cova, tragam-me os que jogaram Daniel dentro dela. Eu nunca vi um delinquente inconsciente, um débil, sem temor, se levantar contra o justo e permanecer vivo. Eu estava pregando na cidade de Três Marias. Sim, perdão, Rio Maria, Belém do Pará. Fui convidado a pregar à tarde no campo de futebol. Tinha outro campo do lado sem a estrutura campal, que são as arquibancadas. Um grupo de jovens delinquentes fizeram o que tentaram fazer com Eliseu. Eles começaram a agredir a igreja com pedras. O pastor deu uma ordem aos obreiros, foi lá, a polícia foi, saiu, eles voltaram a jogar pedra. Aquilo ficou tão irritante, tão chato, que começou a atingir as pessoas. E enquanto eu pregava, o povo se desconcentrou e houve um tumulto. Na hora que se desconcentraram, eu cheguei bem na ponta do palanque, me direcionei a direção às pedras e estendi minhas mãos. A tua palavra diz que aquele que intentar algo contra o teu escolhido não escapará da tua ira. Olhei para o povo e disse: não vire mais o rosto para lá, olhem só para mim e escutem o que Deus está falando. O céu escureceu. Uma nuvem muito negra ficou na direção onde eles estavam e começou fortes lampejos. O som parava, fazia, aí dava raios fortes de novo. 30 minutos depois, começa a escutar-se gritos de morte, que são aqueles gritos assustadores. Socorro, socorro, alguém nos ajude. Uma turma deles vieram até onde estava a igreja e disse: pastor, gente, por favor, um carro, depressa, nos ajuda. 2 morreram no campo. 2 raios caíram aonde exatamente quem estava agredindo o evangelismo com pedra, Deus ceifou. A Bíblia diz assim: horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Na penúltima igreja que eu fui pastor, uma jovem cuspiu na minha face, porque ela deixou todos os cargos que eu dei a ela: regência, escola dominical, aconselhamento de evangelismo, e virou roqueira, virou uma tal de ema. E eu estava na sorveteria à noite, e eu não sabia que existia esse tal de ema, não sei o que é isso. É um povo que estica o cabelo de um lado só e fica com a cara de gente que está morrendo, irmão. E diz que se você não gostar deles, eles pegam a faca para se matar, porque é muito sensível. É o demônio do dodói que entra neles.
É falta de cinta nas canelas finas. O diabo faz cada coisa, né? O ser humano nasce normal, aí vira um tal de emo. Aí se alguém olhar estranho para eles no shopping, eles correm, fica no canto, aí pega uma faca e corta os pulsos. Ou senão diz, me mata porque estão me olhando feio. Tá que eu vou me matar. Aí eu não conheci ela porque ela mudou completamente, ficou diferente. E, além de tudo, ela estava sobrecarregada de muita maquiagem, eu não conhecia ela. Peguei o meu sorvete e estou saindo, depois do culto da noite. Aí uma jovem falou, pastor, é a fulana. Quando eu fui cumprimentar ela, eu ia dizer, quanto tempo, por que você não volta? Ela levantou, aí colocou os 2 dedos assim na ponta do meu rosto e disse, pastor, só lembra da gente quando a gente está na igreja. Eu disse, não, eu tentei fazer visita para você, muitas vezes. 4 vezes você bateu a porta na minha cara e disse para sua mãe que não era para me receber. Eu mandei os jovens te visitar. Insisti mais de 3 meses. Salvação você conhece. Aí ela levantou, ficou nervosa e cuspiu no meu rosto. Eu limpei, minha esposa queria pegar ela. Deixa para lá. Falei que Deus te abençoe, minha filha. E que alguém nunca cuspa na sua face. Você lembra o que aconteceu com Jerusalém quando cuspiram no rosto de Jesus à noite? Cuspiram nele a noite inteira. E ele calado. Anás e Caifás quebraram o rosto deles, pancaram. Na crucificação eles batiam e cuspiam na face dele. Aí um dia, na hora que ele está chegando na cruz, eles disseram assim, que o teu sangue inocente caia sobre nós. 1939, Adolf Hitler, a 1945, matou 6 milhões de judeus. E os judeus que naquele dia morria dizia, tudo isso porque nossos pais disseram que o teu sangue caia sobre nós. Pegue na mão do seu irmão, isso aqui é muito sério. Diga para ele, toque, violão, contrabaixo, clarinete, toque instrumento, mas não toque na unção do profeta. Eu orei por ela. Ela pegou uma doença que a mãe pensou que era AIDS e não era AIDS. Mandaram para o hospital da especialidade de São Paulo, que é o hospital das clínicas, aonde trata sobre doenças que como fogo arde e explode como queimadura. Sabe qual foi a doença que ela pegou? Fogo selvagem, queimava de dentro para fora. Quando eu entrei no hospital, na onde ela estava, em maca, deu dó, porque a carne sai dos ossos, eles colocam platinas, isolam, e aonde tem osso, a carne começa a se soltar com queimaduras. Ela gemia, ficou como um bicho, o nariz comido, a orelha comida. Eu chamava ela só gemia. Resumindo, foi mandada para morrer em casa porque não tinha convênio. Na última visita que eu fiz para ela, eu saí de uma vigília e Deus usou uma criança e disse, vai e ora por ela. Eu disse, eu vou. Cansado, com muito sono, chamei um grupo de jovens irmãos, fui na casa da moça. Bati na porta. A mãe atendeu, estava chorando. Ela isolada em um quarto, com lençol branco, cheio de manchas, de secreções e pus. Coloquei a mão sobre ela. Os irmãos saíram do quarto porque ela fedia a carniça. Eu disse, Deus, prova para mim que tu ama a todos e que tu não leva em conta o tempo da ignorância. Perdoa, porque ela não soube o que fez. Pelo meu ministério e pela minha chamada, restitui a saúde dela agora. E eu comecei a chorar. Eu entrei em transe espiritual. De repente, os jovens me balançam, minha esposa grita, e eu estou cantando em línguas estranhas, a glória tomou, mas eu estava em outra dimensão, porque eu não conseguia parar de interceder. Quando eu abro meu olho, ela está de pé, no canto da cama. Seu nariz voltou. Suas orelhas voltaram.
E ela, de braços abertos, cantava em línguas estranhas e dizia: só o Senhor é Deus. Não se toca na unção de profeta. Profeta não é levantado por um acaso. Eles vêm por uma década para fazer a mudança em uma geração inteira. Olhem para mim. Foi curada, restituiu os cargos, e hoje é uma bênção. Deixa eu voltar na mensagem para encerrar. Daniel não vê a saída de Israel total do cativeiro, mas Daniel investiu mais de 50 anos de oração. Posso profetizar? Abra as mãos. Tudo que tu plantou em oração, o resultado será farto para a sua vida. Deus vai responder às suas orações. Você crê, diga amém, diga glória, ou dê aleluia, Ele vai. Sabe o que é que Deus faz? Deus levanta um ímpio, por nome de Ciro. É um ímpio. Em Isaías diz que Ciro é ungido de Deus. Da mesma forma que um ímpio prendeu Israel, Deus usa outro ímpio para liberar Israel. Ciro entra em Babilônia, abre os portões da Babilônia, olha para Israel e diz: povo de Sião, vocês não nasceram na Babilônia. Volta ao teu pastor que está em Israel, povo de Sião. Eles juntam as malas. Sabe esse Salmo 137 que eu li? O povo da Babilônia não acreditava em Israel no cativeiro. O povo da Babilônia dizia assim, ó, tinha dia: Israel, canta o hino de Sião para nós. Israel, canta como vocês cantavam para nós. Dentro de Babilônia, Israel abriu os olhos e disse: rapaz, a gente era rico e abençoado e não sabia. Valorize o máximo que Deus colocar nas tuas mãos, e Deus vai te abençoar 1000 vezes mais. Quem está na igreja não percebe que está mudado, mas quem está no mundo sabe a luz que reflete em você. Diga assim: chegou meu tempo, chegou minha hora. Diga bem alto: sai da frente, Satanás, eu vou tomar posse da minha vitória. Diga comigo: ninguém vai impedir o meu cântico. Israel sai. Um sacerdote por nome de Esdras assume com Zorobabel Israel. Tenta reedificar o muro, mas o governador da Palestina impede. O muro fica parado 17 anos. 17 anos depois, um copeiro por nome de Neemias, alguém que não tinha sorte na vida e que ninguém dava importância para ele, era um simples servo, sem moldura, beleza e cargo, serve ao rei Artaxerxes e chora um dia com saudade. O rei dá uma carta e diz: vai à tua cidade e reedifica ela. Em 50 dias Israel começa a edificar os muros. Quando os muros estão quase prontos, o diabo se levantou. Sanbalaque, Tobias e Gesem disseram: esse muro será derrubado por um balançar da cauda de uma raposa. Tentou desanimá-los, mas quem confia em Deus entra aqui, sai por aqui. Quem fala lá de cima entra aqui e mora aqui. Se Deus falou ao teu respeito, está falado, vai acontecer o milagre de Deus na tua vida. Quem tem promessa? Quero ver. Quem tem promessa? Manda 3 glórias só para o eterno, que ele merece ouvir tua voz. Em 52 dias, Neemias limpa os rios. Faz assim, ó: Deus está tirando os empecilhos. Diga: Deus está tirando os empecilhos. Deus está me dando coisas novas. Neemias colocou as portas. Diga: as portas se abriram para mim. Neemias terminou o muro. Diga: o Senhor me guarda. Olhe para mim. Quando terminou a reedificação de Jerusalém, todos os filhos de Jerusalém, uma geração nova que nasceu dentro do cativeiro e que só ouvia a palavra de avós, que lá morreram. Quando Neemias subiu na plataforma, no púlpito que Esdras tinha construído há 17 anos,
Todos eles começaram a chorar. Choraram. Que saudade. Um olhava para o outro e dizia: meu avô dizia que era tanta glória. Meu pai dizia que era tão bom naqueles anos. Ele nunca mais virá até nós. Dia 4 de março, às 4 horas da tarde, era aproximadamente sexta-feira, um jovem, cabelo vermelho, por nome de Ageu, no meio da multidão, recebe uma descarga de unção. Ele ergue os braços e sobe marchando. Chega no meio e diz: assim diz o Senhor, os teus gemidos e as tuas lágrimas, ó Jacó, chegaram até a mim. Puni-vos e castiguei, mas nunca vos deixei. Oh, meu Israel. Quando ele diz meu, ele está dizendo: eu nunca te deixei. Todos dobraram os joelhos nessa posição. E quando ouviram a voz de Deus, começaram a chorar. E eles diziam: nunca mais a glória virá sobre nós. Foi ao contrário. Ageu disse: assim diz o Senhor teu Deus, a glória da segunda casa. Levante as tuas mãos. Quemanto e te levar ao açai. Será maior do que a primeira. Pegue na mão do irmão, levante a mão dele para cima mesmo sentado. Eu quero ministrar algo de Deus aqui. Disseram que você não ia dar a volta por cima, já deu. Disseram que você não caminharia mais do que 2 anos na igreja, já está passando. Disseram que você não compraria o que queria comprar, já comprou. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira. O Senhor me mostra uma bacia forrada em azeite, que vai gotejar na cabeça de cada um que veio buscar de Deus a sua vitória. Ninguém sairá daqui com as mãos vazias sem receber a bênção de Deus nesta noite. Deus, teu servo, tua serva, teu filho, tua filha tem orado, tem chorado, tem clamado e tem te buscado, tem te servido com dízimos e ofertas, e não tem te negado diante dos homens. Entrou nesta campanha, nesta noite, como filho e filha, e disse: Deus, me abre uma porta que te darei do que tu me der 10 vezes mais. Senhor, honra a vida de cada um desses e dessas que aqui estão. Que venha do céu um sinal de prosperidade sobre eles. Aquele que já é batizado, flui em seus lábios cânticos em línguas estranhas. Agora, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Eu vou deixar você orar ao Senhor. Peça a Deus, peça o que você está precisando hoje. Fala para Ele o que tu precisa, que Ele vai te dar hoje. Ubidivaca lanto ite dera basubitela bacochorobateia ande canto ideleval a chubi de volte que barraia. Deus abre os céus e entrega nas tuas mãos a tua vitória. Recebe, 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 recebe o que Ele te dá. Pega, pega com as tuas mãos o que Ele te entrega agora. And then tweet que vai o assai, tweet que levanto ideias.
rio de águas vivas jorram do trono e lava a tua alma e tira o pesar do teu espírito nesta noite. Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é teu Deus na noite de hoje. Coloque-se de pé. Eu quero ministrar algo sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Diga comigo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Coloque a mão direita no seu peito. É para você. Diga: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Grite: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vire para alguém e diga: você me verá muito melhor do que hoje. Oh, aleluia. Dê um abraço em 5 pessoas, no mínimo perto de você, e libera uma palavra profética de Deus para ele e para ela. Levante as mãos abertas. Se não abraçou, abraça. Se não abraçou alguém, libera a palavra para ele e para ela. Deus te tirou do cativeiro. Deus te arrancou do cativeiro. Canta, mulher, canta, jovem, canta, irmão. Tu saiu do cativeiro hoje. Fechem os corredores, por favor. Unam os braços um ao outro. Unam-se. Vamos fazer uma unidade. Foram todos para o cativeiro. Foram todos que saíram junto do cativeiro. Chegou teu tempo. Chegou tua hora. Tu não és descendente de Cão, nem Sem, nem Jafé. Tu és descendente de Abraão. E semente de Abraão é semente que cresce e prospera. Tu és filho da promessa. A marca está em você. Grande foi a luta para você chegar aqui hoje. Você enfrentou barreiras. O diabo pelejou contra a tua vida, mas Deus te deu força e tu chegou. Já que chegou, vai sair daqui de posse da vitória de Deus na tua vida. Este é o ano aceitável do Senhor para você. Quem te viu verá. Quem te viu verá. Deus está mudando você por dentro e por fora. Deus mudará a tua mente. Deus mudará teu pensamento. Coisas que tu nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, nem desceu ao teu coração. São coisas que Deus reservou para você nessa noite. Toca no trono. Pega as promessas que Deus te deu hoje. Canta, Israel! Diz o Senhor, diz o Senhor, porque agora adore a Deus! da segunda casa Adore ao Senhor! será maior. Tenha a tua vitória hoje, homem! Diz o Senhor, Só Ele é o Senhor! o grande eu sou. O Senhor te cura! Diz o O Senhor te Senhor, repara! diz O Senhor te renova! Senhor. O Senhor te dá vida! Porque agora da segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor, diz o Senhor.
para você esta palavra. Porque agora A glória da segunda casa é maior do que a primeira. será maior que a primeira, diz o Senhor. O grande eu sou. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus não é homem para que minta. Escutem. Quantas dificuldades você não tem? O Senhor já te provou no fogo, na água, já passasse pelo mar e pelos rios. Quantas vezes tu não entrasse dentro de fornalha e imaginasse que tudo tinha se perdido? Hoje, o Senhor trouxe o profeta para te abençoar. Pode dar um tchauzinho para o cativeiro. Deus mudou tua história. Você crê? Você crê? Abra as mãos. Só quem tem a marca da promessa. Só quem tem a marca da promessa não fica no cativeiro. Só fica no cativeiro quem não tem promessa. Quem tem promessa, seu lugar não é no cativeiro. Seu lugar é em Sião. Sião é o lugar da vitória, da bênção, do óleo novo, do vinho e da alegria. Cante, cante. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus, o meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Você tem a marca da promessa. Satanás não vai tocar em você. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua vida. Tu tem a marca da promessa. Se tentam destruir-me, É fogo. zombando da minha fé e até É pra você. tramam contra mim. Chegou teu tempo. Esse é o teu tempo. Querem entulhar meus esforços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu Joga a tua mão pra cima. Tira teu pé do chão, vai. Hey! O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Olha pra mim, olha pra mim. Coloque a mão no ombro do irmão. Diga pra ele: você tem a marca da promessa. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua tenda, porque Deus está contigo. Diga pra ele: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tira o pé do chão assim, ó.
Eu tenho a marca da promessa. Vai, 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 vai. Eu tenho a marca. Quebra tudo, Jesus! Que Ele me fez. Eu tenho a marca. Só quem tem a marca da promessa sai do chão! Eu tenho a marca da promessa, mas que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da Você promessa, tem! mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa Que Ele te fez! Ele já te fez essa marca! Entendi, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que Tu és a nossa vitória! Tu és a nossa alegria! Tu és o nosso refúgio! Tu és a nossa fortaleza! Tu és o nosso socorro! Tu és o nosso Deus! Nosso Pai! Aplaude a Jesus! Mais forte! O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto e a glória sobre ti, Israel. Só quem tem promessa, coloca as pontas dos dedos nos lábios, olha para cima e faz inveja para o diabo. Manda vários beijos para Jesus. Manda, irmão. Manda, irmão. Manda, irmão. Manda. Agora faz assim, ó. Você já abraçou o irmão, já abraçou o pai, já abraçou a mamãe, já abraçou filhos e filhas. Eu vou chamar você para abraçar Jesus agora. E agarra ele, não solta ele não. Porque é ele que nos livra do cativeiro. 1, 2, 3, abraça ele. Te amamos! Te amamos, Senhor! Te amamos, Senhor! O meu Deus que nunca falhará. Eu sei que chegou a vez.